Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o nível de desenvolvimento da ciência no estado de Sergipe e no Brasil, mediante o diálogo com os pesquisadores. Nós entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral, além de estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje nós teremos o prazer de conversar com o professor Lucindo Quintans. Vamos conversar sobre a sua trajetória educacional, sobre os projetos científicos que está desenvolvendo e sobre o retorno desses projetos para a nossa sociedade. O nosso convidado é graduado em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, possui mestrado e doutorado em produtos naturais e sintéticos bioativos pela Universidade Federal da Paraíba, atuou como professor visitante no Departamento de Farmácia da Universidade de Paris, é membro titular do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe, é membro da diretoria executiva do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa das Instituições de Ensino Superior Brasileira, o FOPROP, é membro da comissão da CAPES, que elabora o novo Plano Nacional de Pós-Graduação, é membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, recebeu vários prêmios e títulos resultantes dos seus trabalhos científicos e, no ano passado, foi incluído no ranking dos pesquisadores mais influentes da América Latina. O nosso convidado tem uma produção científica espetacular, pois publicou 469 trabalhos científicos em periódicos indexados. Publicou ou organizou a edição de 4 livros. Registrou 13 produtos tecnológicos e registrou 40 patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Já orientou 28 dissertações de mestrado e 24 teses de doutorado e supervisionou 3 projetos de pós-doutorado. Atualmente, ele é professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe, onde realiza as suas pesquisas e orienta estudantes de pós-graduação e mantém colaboração com pesquisadores do Brasil e do exterior. Muito obrigado, professor Lucindo, por ter aceitado o nosso convite. E para início da nossa conversa, eu gostaria que o professor falasse um pouco da sua trajetória educacional, fale da sua formação básica e universitária e diga também o que o levou para essa carreira científica. Com a palavra, professor Lucindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite realizado pelo professor Lima. É um privilégio, quem é de Sergipe conhece o professor Lima. O professor Lima foi reitor da Universidade Federal de Sergipe, universidade que hoje eu atuo. E, para mim, um convite do professor Lima é sempre uma convocação. Então, falar um pouco de mim. Meu nome é Lucindo Quintans, eu sou paraibano de nascimento, né? Mas é muito difícil você falar da sua trajetória científica sem você falar um pouco da sua trajetória de vida. Quando eu tinha 5 anos, meus pais saíram da cidade de João Pessoa e foram morar na cidade de Porto Velho, Rondônia. Naquela época, o estado de Rondônia não existia ainda. Era conhecido como Território Federal do Guaporé, que era vinculado ao Amazonas, né? E naquele momento a gente foi morar lá, então houve um choque de cultura muito grande. Eu, filho de nordestinos, filho de sertanejos, fomos morar lá em Rondônia
e comecei minha vida, basicamente, escolar, numa escola estadual, pública, chamada Carmela Dutra, e que é uma escola que antigamente era voltada para o ensino normal, mas depois fez a formação, eu fiz do primeiro até a quarta série, né? Naquela antiga formação na escola Carmela Dutra, onde nós tínhamos, naquele momento, mesmo muito jovens, experiências, por exemplo, com tribos indígenas da região ali do estado de Rondônia. Né? Então, várias tribos eu tive a oportunidade, ainda criança, de visitar ocas, realmente ocas, próximo à cidade de Porto Velho. Né? Tive a oportunidade de conhecer a cultura indígena ainda da cidade. Logo depois, foi construído uma hidrelétrica que é muito importante para a região amazônica, que é a hidrelétrica que foi construída em Samuel, lá na cidade, próximo a Porto Velho, né? E a empresa que coordenava essa construção dessa hidrelétrica era a Odebrecht. A Odebrecht ela levava consigo para que os filhos dos funcionários da Odebrecht pudessem estudar, já que lá era um local muito afastado, que nem estado era ainda, era território do Amazonas, uma escola privada na época, né? Aí eu saí da escola pública, fui para a escola privada, estudei da 5ª série à 8ª série, que seria hoje equivalente ao 4º ano, ao 7º ano, nessa escola. E lá já tinha algumas experiências, a gente tinha clube de ciências, então eu comecei a ter uma certa vivência com a ciência já lá. Voltando para João Pessoa, no ano de 1987, Rondônia já tinha virado estado, Rondônia virou estado em 1985, né? A gente veio logo depois para João Pessoa. Eu tive a oportunidade de estudar em uma escola pública, Padre Hildo Bandeira, que era uma escola muito importante do estado da Paraíba na época, que tinha uma formação católica, então era muito vinculada à igreja, mas você tinha a oportunidade de ter algumas ações junto à Universidade Federal da Paraíba. E foi nessas ações da Escola Padre Hildo Bandeira que eu comecei a ver a Universidade Federal da Paraíba. Me interessei pela área de saúde naquele momento e tive 2 oportunidades que eu queria deixar registrada aqui, professor Lima. Uma oportunidade foi trabalhar com um grande pesquisador inglês depois passei em farmácia, obviamente na minha época existia vestibular, passei em vestibular em farmácia, para o primeiro período ainda, que era naquela época era dividido, você passava primeiro ou segundo período, eu passei no primeiro período de farmácia, e fui fazer um programa que é muito comum para você que está nos assistindo aí, que talvez não seja da academia, que é um programa chamado Programa de Iniciação Científica, um programa que inicia o estudante da graduação nas ações de ciência. E fui trabalhar com um pesquisador inglês chamado Joseph Miller. Era um professor, deu aula há muito tempo na Inglaterra, depois veio como professor convidado para a Universidade Federal da Paraíba, para uma estrutura chamada Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, um programa de mestrado muito consolidado, havia ali nesse laboratório. E aí, o professor Joseph Miller me convidou para trabalhar com ele na área de química orgânica, e ele ainda, além de trabalhar com química orgânica pura, ele mexia muito com a parte de síntese e estava trabalhando também na parte de produtos naturais. Foi quando eu comecei a trabalhar com produtos naturais, e eu comecei falando de Rondônia, porque me remontou todo aquele momento onde você via aquela belíssima floresta amazônica permeando sua vida, e eu vivi, eu cresci naquilo, eu tive malária enquanto eu morei lá, então quase que eu vou a óbito, porque quando eu morava lá eu peguei malária, e aí, assim, a gente, todo o tratamento e a vida daquele povo que vivia ali, aquilo mexeu muito comigo, isso também me influenciou na minha formação, quando eu fui trabalhar com o professor José Miller, na parte de química orgânica. Durante esse período, eu conheci o professor Reinaldo Nóbrega de Almeida, que foi meu orientador de iniciação científica, mestrado e doutorado. Ele trabalhava naquilo que eu me apaixonei, que é a parte de farmacologia do sistema nervoso central. Então, eu fiz todo o meu mestrado, meu doutorado, trabalhando com plantas, principalmente com plantas
do Nordeste brasileiro, naquela época, que eram utilizados por nossas comunidades para o tratamento de desordens mentais e, além das desordens mentais, muitas aquelas que afetam o sistema nervoso central, por exemplo, como a dor, o componente da dor do sistema nervoso central. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiz uma experiência maravilhosa, porque no laboratório que eu fiz, eu tive a oportunidade de me relacionar com franceses, com ingleses, com indianos, com chineses, ou seja, era um laboratório mesmo na Universidade Federal da Paraíba, que oportunizava para o estudante de pós-graduação na época, aí eu já estava na pós, a lidar com estrangeiros, a lidar com a perspectiva de outros países. Então, nessa linha, eu me consolidei estudando muito a parte de ansiedade, a parte de depressão, a parte voltada para doenças que causam crises convulsivas, dentre elas a epilepsia, e também uma forte ação também em plantas medicinais ou produtos naturais que modulam o componente da dor. Defendi meu doutorado e apareceu um concurso na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Quando eu fui para lá, fui o 8º professor contratado da história daquela instituição, ajudei a montar o curso de medicina, de enfermagem e de psicologia, mas por motivos familiares e também pela força que a Universidade Federal de Sergipe já tinha naquela época, esse era o ano de 2005, eu fiz concurso para cá, passei para o departamento de fisiologia e trouxe toda a minha linha de pesquisa para cá. Montei um laboratório, que hoje é o Laboratório de Ensaios Farmacológicos, de Neurociência e Ensaios Farmacológicos, que é o LANEF, do qual eu coordeno junto com a professora Juliana. E aí a gente vem desenvolvendo essas pesquisas atualmente aqui em Sergipe, envolvendo plantas medicinais e também produtos naturais relacionados com a flora da Caatinga, principalmente, mas também de outros biomas brasileiros. Professor, não sei se respondi a sua pergunta. O senhor, contando essa história, confirma uma coisa que eu tenho verificado aqui na entrevista com outros professores, outros pesquisadores, que realmente nós temos dois fatores que são importantes, né, para o desenvolvimento e para a consolidação assim de um grupo e de um pesquisador. Um é o talento individual, a vontade, o interesse, e o outro é a trajetória que a pessoa passa por dentro de escolas, a importância de professores, tá certo? E de grupos. O seu caso mostra muito bem isso, né? Tinha uma disposição, um interesse para estudar, uma dedicação enquanto aluno, e também encontrou exemplos de pesquisadores que facilitou a orientação. Fico muito feliz de verificar isso, porque tenho certeza que também com a montagem desse laboratório aqui na Universidade Federal de Sergipe, o professor serve de exemplo para uma grande quantidade de estudantes. Professor, eu queria, para a continuidade da nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os projetos em si que está desenvolvendo. Sei que que o laboratório tem várias linhas de pesquisa, mas eu queria que você destacasse as principais linhas e para só depois a gente poder entrar em detalhe em alguns, mas começasse falando dos principais projetos do seu laboratório. Pois não, professor? Bem, professor. Bem, professor, cortou um pouco, mas, assim, de fato, o laboratório de Neurociência e Ensaios Farmacológicos, o LANEF, ele vem desde 2007, no ano 2007, aqui na Universidade Federal de Sergipe, desenvolvendo muitas pesquisas em diversas áreas. Só para você ter uma ideia, um levantamento que fizemos quando o laboratório completou 10 anos, mais de 100 alunos tinham sido formados no laboratório, aí envolvendo não só a minha participação, mas eu tenho outros colaboradores, é um laboratório hoje que é coordenado por 4 professores,
tem eu que coordeno, a professora Juliana, a professora Rosana e a professora Adriana, do departamento de farmácia, a professora Rosana lá do campus Lagarto, e a gente desenvolve projetos em diversas áreas. Eu tenho lá no laboratório projetos na área de queimados, por exemplo, envolvendo paciência, é muito comum aqui em Sergipe, principalmente na época do São João, pessoas que são acometidas de casos de queimadura, a gente tem estudos nessa área, e aí a gente dá suporte também junto com o pessoal, tanto no USE como também, às vezes, no HU. A gente tem trabalhos hoje na área de produtos naturais que envolvem, por exemplo, a cannabis sativa, a gente trabalhando junto com o pessoal do campus de Itabaiana, o professor Zé Ronaldo, entre outros pesquisadores aqui da Universidade Federal de Sergipe. E também temos um trabalho muito importante, professor, eu acho esse é digno de nota, que nós realizamos durante a pandemia da Covid-19. Então, assim, eu queria deixar registrado aqui nesse diálogo, porque o mundo não estava preparado para uma pandemia, a pandemia chegou, e o nosso laboratório, juntamente com outros grupos na Universidade Federal de Sergipe, fomos para a primeira linha de combate da pandemia, fizemos vários... Antes da vacina chegar, eu quero deixar claro que todo esse combate que fizemos, principalmente na fase inicial, nem sequer vacina tinha, ou seja, alunos, professores, pesquisadores e demais pessoas da Universidade Federal de Sergipe se expuseram, foram para a linha de frente, foram para o enfrentamento para capacitar pessoas, para fazer treinamento, para poder fazer exames, fazer levantamento epidemiológico, servir o Estado e a Secretaria Estadual e municipais aqui do Estado de Sergipe de informações sobre a Covid-19, e isso ajudou para que o Estado enfrentasse melhor a pandemia. Só para você ter uma ideia, é um dado que não é meu, é um dado da Secretaria Municipal de Aracaju. Recentemente tive a oportunidade de receber uma moção de aplausos da Prefeitura de Aracaju, né, principalmente pelo Conselho Municipal de Saúde, que as ações do projeto que eu trabalhava junto com o professor Adriano e o professor Paulo, o qual eu rendo aqui meus aplausos pelo trabalho desses dois magníficos pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, os estudos epidemiológicos levantam que aproximadamente mais de 2.000 vidas foram potencialmente salvas a partir dos dados epidemiológicos e das ações que o grupo colocou junto para a secretaria, ou seja, mudamos o perfil de vacinação, melhoramos o perfil de acompanhamento, melhoramos o perfil de acompanhamento dentro dos hospitais, e tudo isso dentro de um pesquisador, que é o meu caso, que era formado em produtos naturais, para você ver como o pesquisador brasileiro é inventivo, justamente aquilo que o senhor falou. A gente é muito bem formado, às vezes a gente não tem as mesmas oportunidades que o pesquisador lá fora, mas o pesquisador brasileiro ele é muito preparado, ele é muito capacitado, ele consegue trabalhar na diversidade, e a pandemia mostrou isso. Outro trabalho que eu gostaria de chamar a atenção, professor, é que a gente faz um trabalho muito importante para pacientes com fibromialgia, juntamente com o pessoal do HU, que é muito legal, porque é uma doença de difícil tratamento, é uma doença que acomete principalmente mulheres, quando elas começam a chegar perto da fase da menopausa. Obviamente temos pacientes mais jovens e também homens, mas ela acomete principalmente, né, a casuística é muito maior nessa parcela da população, e a gente consegue fazer trabalhos tanto envolvendo tratamentos alternativos, com o uso de plantas medicinais, mas também fazendo um acompanhamento desses pacientes. Então, esses são projetos hoje que a Universidade Federal de Sergipe, através do nosso laboratório, vem desenvolvendo. São projetos que têm renome nacional, internacional. Só para o senhor ter uma ideia, professor, recentemente, essa parceria do projeto com plantas da Caatinga rendeu para mim um convite de atuar como professor visitante na Universidade de Paris-Cité, uma das 4 maiores universidades da França, e eu passei lá um período dando aula para alunos de graduação e pós-graduação a partir da minha experiência com plantas medicinais brasileiras e o seu possível uso, potencial uso para o tratamento de doenças. Então, fazer ciência é isso. Fazer ciência é você derrubar barreiras, conversar com profissionais de formação completamente diferente e você ter a capacidade de ter um trabalho translacional, interdisciplinar. Eu tenho muitas parcerias com o pessoal da física, que é a área do professor Lima, com o pessoal da medicina, eu sou farmacêutico, com o pessoal da biologia, com o pessoal do direito, eu estou começando a trabalhar agora também. Então, é isso. Fazer ciência é você ter a possibilidade de ampliar o conhecimento, principalmente dos nossos estudantes, né? E eu queria render aqui que a Universidade Federal de Sergipe tem os melhores estudantes do nosso estado, porque são muito capacitados, são dedicados, são abnegados, e a gente, quando pode, né, professor Lima, abre a oportunidade para que esses jovens transformem o mundo.
Muito obrigado, professor, mais uma vez. Olha, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com pessoas formadoras de opinião, que são interessadas pelas coisas da universidade, mas não conseguem acompanhar de perto o que ocorre lá dentro, notadamente o que ocorre nos laboratórios de pesquisa. Essas pessoas, às vezes, perguntam, mas quais são os benefícios que esses projetos podem trazer para a sociedade? É claro que quando a gente tem um trabalho tipo esse seu, nem precisaria falar isso, porque o trabalho, o título do projeto, o título da pesquisa, por si só, já se explica. Mas a gente sabe que, para além das aplicações, a gente tem também a questão da formação de pessoal, da qualificação, da orientação para a sociedade. Então, eu queria que o professor falasse um pouco desses outros projetos que derivam dessa pesquisa, quer dizer, desses benefícios a mais que também derivam dessa pesquisa. Professor, é verdade, assim, eu acho que a universidade, a palavra universidade vem de universo, principalmente pela possibilidade que ela traz do diálogo e da formação em diversas áreas do conhecimento humano, que ela é muito grande, ela é muito universal. Então, o nome da universidade vem muito dessa questão da capacidade de você trabalhar em diversas áreas. A Universidade Federal de Sergipe, para você que é de fora, a gente tem vários programas aqui dentro da universidade que ela serve para acolher você que não é aluno da universidade, por exemplo, para desenvolver pesquisa e conhecer nossos laboratórios. Nós temos o programa Iniciação Científica Júnior, que é chamado PIBIC Júnior. Isso é um programa que você recebe uma bolsa através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e que você pode, uma vez por ano, na verdade, a seleção, mas você pode vir desenvolver ciência dentro da Universidade Federal de Sergipe, como também de outras instituições aqui no estado. E também tem um programa muito legal que eu acho que você que ainda não é aluno da UFS está buscando qual curso você quer fazer. Existe um programa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Sergipe, que é a FAPTEC, que ela lança uma vez por ano escolas estaduais, elas podem participar de processos seletivos para desenvolver ciência dentro da universidade. Então, isso é um ambiente muito legal, que a gente permite que os alunos, as pessoas de fora, venham para a universidade para desenvolver ciência. Outras formas é na forma de capacitação humana. Você pode desenvolver um mestrado, um doutorado. Né? A Universidade Federal de Sergipe hoje tem quase 60 programas de pós-graduação. Né? Assim, é um salto muito grande, né? Quase, que ela veio expandindo nos últimos anos o número de programas de pós-graduação. A gente está com 58 programas hoje de pós-graduação. E um programa ele é constituído de 2 cursos. Quer dizer, pode ser constituído de 2 cursos. Um programa pode ser só um mestrado, ou um programa pode ser um mestrado e doutorado. Ou seja, um programa pode ter 2 cursos, ou pode ter só um. Então, eu tenho 58 programas na Universidade Federal de Sergipe. Convido você a conhecer a página da Universidade Federal de Sergipe, da pós-graduação, e lá vai estar os links dos programas, talvez seja uma área de interesse. Então, professor, só para o senhor ter uma ideia, a primeira capacitação de profissionais para o enfrentamento da Covid-19 na pandemia, quando ninguém saiu de casa, todo mundo preso dentro de casa, quem desenvolveu foi a Universidade Federal de Sergipe. Então, e ela fez, a partir dos médicos, dos enfermeiros formados em nossa casa, oportunizando para esses profissionais da área de saúde, como era a questão de entubamento, como era a questão de acompanhamento dos pacientes graves, como é a questão do isolamento. Então, isso foi um momento muito particular. Então, a ciência, ela afeta a sua vida direto a partir de coisas simples. Por exemplo, o celular, que talvez você vá assistir essa conversa com o professor Lima através do celular, ele foi desenvolvido a partir de pesquisa de ciência básica dentro das universidades americanas. Né? Toda a parte de vacina hoje, eu não sei se você está sabendo disso, mas a vacina da Covid-19, uma delas está sendo desenvolvida aqui, junto com a gente no município de Laranjeiras. A Universidade Federal de Sergipe está trabalhando junto com o Butantan para desenvolver a nossa vacina, não é? Então, a ciência, ela afeta diretamente a vida da gente para melhorar a vida, para entender os desafios que a humanidade tem. E o professor Lima há de convir, como ele é um professor, um pesquisador muito experiente, que a inteligência artificial mudou um pouco os paradigmas que a gente tem em relação ao futuro da sociedade. E
nada mais importante do que a própria universidade, os próprios ambientes de pesquisa, comecem a lidar com isso, estudar com isso, com os mais jovens, com as pessoas que vão ajudar a construir o nosso país. Professor, olha, muito obrigado aí pelas informações e também por todo esse trabalho que vem fazendo. E para encerrar aqui a nossa entrevista, eu pediria ao professor que deixasse uma mensagem aí de entusiasmo para a sociedade e, sobretudo, para os jovens que desejam seguir a carreira científica. Um tempinho curto, mas para a gente manter esse contato com os futuros pesquisadores. Pessoal, assim, eu vou citar como meu exemplo. Eu saí do João Pessoa, fui morar em Rondônia, voltei para cá, filhos de pais que tiveram uma certa condição, mas não eram de grandes posses, e entrei na universidade pública, fiz uma carreira científica fantástica. Hoje, parte dos meus alunos, eu tenho um ex-aluno que fez um trabalho no meu laboratório muito importante, que hoje é professor numa universidade na França. Então, assim, a ciência, ela oportuniza uma ascensão social muito grande para você, mais jovem. Venha fazer ciência. Todas as grandes transformações da universidade, elas vieram a partir de desenvolvimento científico. Então, o que eu faço é convidar você para conhecer o Brasil. Ele é fantástico na parte de ciência, é um país onde a gente fomenta muito pouco a ciência, mas mesmo assim nossos pesquisadores se destacam mundialmente. Só para você ter uma ideia, se você tiver a oportunidade de vir para a nossa universidade, quando você for para fora, provavelmente o pesquisador lá fora não vai querer deixar você voltar, porque ele diz, olha, o pesquisador brasileiro é muito bom, ele é muito competente. E é isso que eu faço, assim. Venha conhecer a estrutura da universidade, vá conhecer a estrutura de outras universidades, conhecer o laboratório, conversar com pesquisadores mais experimentados, e você vai ter um papel muito importante na transformação da sociedade. A sociedade, ela precisa de educação, ela precisa de ciência para ter valores mais sólidos e pilares para a sua transformação. E você pode ser um desses pilares. Então, venha conhecer a estrutura das nossas universidades brasileiras e venha também fazer ciência e acreditar no Brasil para o futuro. Muito Obrigado, bem, professor Lima, pela oportunidade e agradeço Parabéns. à Associação Sergipana de Ciência por mais essa ação. Parabéns, professor. Muito obrigado mais uma vez e espero que essa mensagem seja entendida e captada pelos nossos futuros pesquisadores. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.